percebeu que tem muitos homens inseguros? Tem. Se não é você um destes inseguros, parabéns. Mas temos que reconhecer que alguma coisa está acontecendo e as próprias mulheres andam dizendo que os homens estão inseguros por experiência própria delas mesmas. Não é que ouviram falar, Darleide, tá difícil. Doutora Judá, tá difícil. Tem medo, inseguro, não me dá suporte, foge, abandona, vai embora, tá namorando, rala e rola, falou em casar, desaparece. Sei, outras questões que elas entendem como insegurança. Será que está acontecendo? Homens inseguros, mulheres muito fortes, muito empoderadas. Homens muito frágeis, mulheres muito seguras. Que desencontro é esse? Não era o contrário? Não eram os homens todo-poderosos e as mulheres frágeis, meninas, quietinhas? Que reviravolta foi esta? E se antes não estava indo bem, agora está? Se havia prejuízos do jeito que estava, temos prejuízos agora, quando a mulher muda e vira a página e faz diferente? Vou fazer estas perguntas para a minha convidada de hoje, mas muito obrigada a você que está conosco aqui no Sem Tabus nessa noite. Uma excelente noite para você. Espero que a sua cabeça fique fervilhando e você fique pensando e esteja, assim, realmente interessado em se observar, em trazer essa história, essa conversa para a sua experiência. Esse é o nosso interesse. Não somos historiadoras, não somos filósofas, não somos de nenhuma outra área. Nós estamos dentro da área de interesse de fazer você pensar na sua vida prática, na sua vida conjugal, na sua vida em família, no seu interesse de cuidar de si, das suas emoções. Portanto, a presença de uma psicóloga com 25 anos de prática clínica, ouvindo, participando da história de centenas de pessoas, vendo mudanças, mas vendo também muito sofrimento, muitas perdas. E então essa é uma experiência boa para todos nós aprendermos juntos. Muito obrigada a você que confia, que manda suas perguntas, que questiona, que discorda, dentro de um respeito muito grande que deva haver entre pessoas educadas e gentis umas com as outras, mesmo quando elas discordam entre si. Então, obrigada mesmo, de verdade. Judá Linhares, me fala um pouquinho, é verdade que há uma queixa ou que há algum desconforto em relação ao papel do homem, esse papel vivido por eles mesmos e se reconhecendo até num momento muito confuso para eles enquanto homem? O que a gente pode enxergar nesse cenário? Então, por isso a história, né? É. Quando a gente embasa, faz o nosso embasamento histórico, a gente consegue entender o nosso momento, né, de hoje. Os homens também, esse movimento do empoderamento feminino é um movimento das mulheres, não é um movimento masculino nem da sociedade, é um movimento das mulheres. Os homens, eles estavam acostumados também com aquele modelo que foi passado durante milênios. Então, o homem, ele era aquele que saía, né, que era o provedor de casa, né? Ele era o homem que se identificava com o dominante, com aquele que davam as ordens, né? Alguns homens, infelizmente, eles pegavam esse poder através da violência, até porque eram homens guerreiros, né, acostumados com a dominação. E eles estão confusos hoje por quê? Porque a mulher, como ela entendeu qual a importância dela, ela chega para o homem e fala assim, bom, né, chega para o homem maneira de dizer, Sim. tá? É na postura dela, né? Olha, eu trabalho, então você não é mais o meu provedor. Olha, se eu quiser uma satisfação sexual, entendeu? Eu tenho outras formas, né? Eu compro um vibrador. Se eu quiser um filho, né, eu também posso fazer uma inseminação artificial e ter uma produção independente. Logo, para que serve um homem? Então, aquela identidade que o homem tinha de se sentir como referência para a mulher, né? Tipo, eu sou importante para a mulher porque a mulher precisa de mim. A partir do momento que a mulher ela ocupa esse lugar, né, e que ela vira para o homem
e fala para ele, não, eu não preciso mais de você, porque eu sou autossuficiente, ela tira dele aquela identidade que era importante para ele se sentir potente numa relação com o feminino. Puxou o tapete. Puxou o tapete. Não são todas as mulheres, não são todos os homens, mas a gente está falando do viés negativo de toda essa história, embora ela seja muito positiva, né? Acho que está claro para todo mundo isso. Eu creio que mas a má interpretação, talvez o mau uso disso. Então, qual que é o meu alerta, né? Pelo que eu tenho percebido? É que o homem, ele não sabe mais direito qual que é a importância dele para esta mulher que é tão poderosa. Por isso que ele está confuso. Primeiro, a mulher ainda não sabe qual que é o limite dela. Então, ela também está se descobrindo e está alçando o voo aí. E o homem, ele está assistindo. Assistindo esse voo e se perguntando, poxa vida, então servo para quê? Qual que é a minha importância? Né? Então, existe uma confusão que conforme eu falei para você, a meu ver, é uma adolescência, onde existe uma confusão de papéis. Assim como os pais também começam a se perguntar qual vai ser o papel dele na vida daquele filho que cresce, esses homens também vão ter que encontrar qual que é o papel dele nessa mulher que agora é uma mulher tão igual a ele. E essa questão da igualdade, né, é até bom a gente falar da questão da mulher empoderada que vira muito masculinizada. Porque um homem, ele não sente atração por um outro homem em forma de mulher. Isso é muito importante ser dito. E a mulher empoderada, quando ela não entende o lugar do feminino, ela acaba atropelando isso, tomando as rédeas de uma função masculina, inclusive às vezes até da educação de filhos e tudo e tal, né? E ela tira do homem aquilo que ele mais se identifica, que é a potência. É a potência. Então, nós mulheres, aí entra aquela pergunta que você me fez, né? Se ela é consciente ou ela é inconsciente. Neste ponto, eu vejo uma certa inconsciência da mulher. Ela está tão deslumbrada e tão se sentindo bem até no papel dela, que ela acaba atropelando um pouquinho a relação e tirando aquilo que mais o homem aprecia, que é se sentir potente, que é se sentir útil, que é sentir que ele cuida daquela mulher. E a mulher, ela tem dito diversas vezes, não, deixa que agora eu me cuido. Não, você não sabe nada, que eu sei educar mais do que você, eu sei organizar a casa mais do que você. E os homens, tá bom, né? Tá bom. E isso tira, de qualquer forma, acaba tirando a potência masculina, né? Então, nunca se usou tanto Viagra, principalmente no Brasil. O índice, né, as pesquisas farmacológicas mostram que o homem está cada vez mais utilizando Viagra para poder ter uma relação que satisfaça essa mulher que não quer só uma. Inclusive, né? Entre jovens, né? Muitos jovens, quem diriam, numa fase em que não seria necessário, ainda não é necessário fazer uso de uma medicação que vai dar maior potência à sua virilidade, ao seu poder sexual, mas para manter um número, uma quantidade, para correr atrás desse poder, eles estão fazendo uso desse recurso. Imagina só. Agora, amada, as mulheres muitas vezes se encontram num papel de muita culpa nesse momento de agora. É a mulher empoderada, mas que ainda se culpa de mandar os filhos para a escola logo cedo. É a mulher empoderada, mas assim que morre de saudade do filho que ela estava amamentando até o dia de voltar ao trabalho. É a mulher empoderada, mas que ainda fica muito mal porque ela está sozinha, não conseguiu casar. Ela é até uma executiva de uma autoempresa, tremendamente muito bem preparada, maravilhosa, mas ela volta para casa e ela diz, caramba, eu estou sozinha. Essa mulher está pronta para esse poder todo que ela tem, que é dela? Ela está pronta para isso? Na minha opinião, ela está ainda aprendendo, né? Na minha opinião. Por isso você dizia dali da adolescência. Por quê?
Porque é como eu falo das identificações de papéis. Nós ainda estamos identificadas com aquele modelo. A gente está rompendo, a gente ainda não rompeu. Mas aí você me diz, por exemplo, ela está disposta a romper com esse papel de dona de casa, de maternidade? Ela está disposta a isso? Algumas estão, mas eu acho que a maioria das mulheres, elas não querem romper. Mas o que é que elas estão querendo? É por isso que eu te falo que ela ainda não sabe o limite. Assim, então, como os homens estão confusos, as As mulheres também mulheres estão. também estão. Por isso a culpa. E nós estamos falando como se nós não fôssemos elas, né? São Não, elas. nós somos, né? Eu estou aqui Somos nós, morrendo de culpa também, né? Mulher culpada, enfim. Mas assim, a culpa ela vem justamente porque a gente não consegue romper totalmente com esse papel. Quando a gente rompe e a gente acha que a gente devia estar lá e estar aqui, por exemplo, então vem a culpa. Por que essa culpa existe? Porque, na realidade, alguma coisa dentro de nós nos acusa dizendo: você devia estar lá, você devia estar lá, você não devia estar aqui. Por isso que a gente se sente culpada, porque a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então nós somos limitadas, a gente ainda não é Mulher Maravilha, né? Nós não viramos, né? Não adianta só girar, né? Que a gente já girou e não deu conta. Então a gente não consegue ocupar vários lugares ao mesmo tempo. Então, para eu estar aqui, eu estou abrindo mão de um monte de coisa lá. Como a mulher ainda não conseguiu delegar totalmente os papéis, né? Ela ainda centraliza muita coisa nela, e como ela não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, por isso que gera culpa, porque para eu estar aqui eu estou abrindo mão de alguma coisa, né? Então, de alguma forma, e eu não vou saber te responder como é que a mulher vai resolver isso, se ela vai abrir mão ou se ela vai conseguir trazer o companheiro dela para esse papel, que eu acho mais saudável, né? Ou se ela vai se definir só num lugar, mas alguma coisa tem que acontecer para ela amadurecer, para a relação amadurecer, para não ter perdas, nem na educação dos filhos, nem na relação de casal, nem na relação com ela mesma, enfim, para que ela não pague o preço dessa culpa toda. E especialmente a nós, mulheres cristãs, nosso público é muito variado e tem pessoas não cristãs que não professam nenhuma religião, estão conosco, são amigos, parceiros, de ter conteúdo aqui que lhes sejam favoráveis e, enfim, nós estamos nesse diálogo. Mas e se tratando das mulheres cristãs, que é um número muito maior que nos assiste agora, e os homens também, obrigada pela audiência, claro, mas em se tratando de mulheres cristãs também, ao longo de toda essa fala sua, trazendo a história e, claro, muito rapidamente também, há um conforto muito grande do cristianismo. A mim me traz um conforto muito grande ver na linha do tempo entre a criação e até a vinda do Filho de Deus, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, trazendo o lugar da mulher para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, que é o lugar de respeito, que é o lugar de provedora também. É a coisa mais linda quando a Bíblia registra que Jesus, ele era apoiado financeiramente por mulheres. Sim. Se não tivesse uma lógica de Deus em trazer a mulher para um lugar de onde ela não deveria ter sido tirada pelo pecado, pela maldade, pelas misérias que assolam e assolapam a vida de todos nós até hoje, mas nós vimos juízas, atuantes, mulheres que tinham um papel importante na hora de um rei decidir se ele sairia em guerra ou não. Nós vamos ver ali mulheres simples sendo acolhidas por Jesus, prostitutas. Como não pode uma prostituta andar com ele? Ele é um rabi, não pode. E ele dizia, pode. Ele empoderava as mulheres. Isso. Ele empoderava a mulher que era aleijada, era feia, ela era imunda, ela era uma zinha qualquer. E ele dizia, traga a minha presença. Ele o tempo inteiro dando voz às mulheres. Então, findando um programa, esta parte do programa, porque nós vamos voltar com esse tema, por ser muito importante, por nós enxergarmos que há um sem número de mulheres confusas
E um sem número de homens confusos, relações extremamente prejudicadas. Nossos adolescentes, nossos filhos já estão também muito prejudicados por não entenderem que tempo é esse, que lugar é esse, o que significa isso de empoderamento, que eu estou vendo minha mãe lá em casa com o pé na porta, o pé no peito do meu pai, e o meu pai morrendo de medo. Como é que esse casal se resolve na cama? Como é que esse homem tem libido para dar conta de uma mulher muito poderosa que passou o dia mandando? A gente precisa falar sobre isso, sem a bandeira do feminismo, Claro, tem o bom feminismo, digamos, daquele feminismo que está trazendo a coisa de a mulher ser quem ela é, com sua identidade, bacana. Mas o que nós queremos é dissolver esse nó da intriga homens e mulheres. Porque no cristianismo verdadeiro, genuíno, na palavra de Deus, não estou falando do que as religiões fizeram. Estou falando do cristão em Cristo, palavra, e tem a ele como nosso modelo, dizendo: eu sempre quis a mulher no lugar em que eu a fiz para estar, lugar de poder e liderança pelo meu espírito. Nós vamos então para a nossa despedida, mas a gente volta semana que vem, combinado? Okay, combinado. Obrigada por sua participação, pode se despedir. Eu agradeço e estaremos aqui semana que vem para falar mais calientemente sobre isso. Ótimo, porque vai apimentar, né? Queremos saber mais. Como é que funciona o sexo entre essa mulher poderosa e esse homem que está se sentindo acuado? A todos vocês, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Nos encontramos na semana que vem, na continuidade desse programa. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite, que tenha uma excelente vida com novas decisões. Um abraço e até o próximo.